Olá, vamos resolver mais um problema de dinâmica que envolve cálculo de potência. Muito importante esse cálculo de potência, estipular aí ou estimar a potência de motores elétricos, motores a combustão ou outros sistemas de acionamento para acionar, diversos tipos de máquina. No eixo do motor é acoplado diretamente um volante de inércia. Sempre quando a gente aciona um sistema, ele tem um tempo de aceleração para chegar à sua velocidade de regime. E é esse caso o que o problema traz. Então, nós temos aí um exemplo simples de cálculo de trabalho, energia e potência de um motor com um volante de inércia. O que é um volante de inércia? O volante de inércia é um disco que apresenta uma massa elevada e ele serve muitas vezes para armazenar energia. Então, a energia cinética fica ali armazenada. Muitos sistemas, antigamente, e agora volta a ser usado. O volante de inércia ele era muito utilizado antigamente para conservação, para armazenamento de energia. Vieram as baterias, no caso, para armazenar energia de forma elétrica, mas uma forma de armazenar energia mecânica é o volante. Inclusive, nós já tivemos até trabalhos de conclusão de curso aqui no curso de engenharia, referente a esse armazenamento de energia em volantes. Então, são discos com elevadas massas que armazenam energia. Esse sistema é utilizado, por exemplo, em trens. Quando o trem aciona um sistema de freio, também aciona um sistema de transmissão que transmite o movimento das rodas para um grande disco que se localiza ou na parte superior do trem ou embaixo. E esse disco então começa a acelerar até ganhar uma certa rotação. Depois, quando o trem vai acelerar novamente, então ele busca uma parte da energia armazenada naquele disco que continua girando. Então, aquele disco girando joga energia de volta para o sistema veicular, ou no caso do trem. Nos motores a combustão existe sim esse volante, o volante do motor. Então, geralmente é um disco colocado lá na parte do motor que fica às vezes na traseira do veículo, em direção à traseira do veículo, mas a gente chama de frente do motor, aí onde tem o volante. Geralmente ele também tem uma parte dentada que vai servir aí para acionamento do motor de partida, também para contagem de rotação. Lá em máquinas térmicas 2, na disciplina de motores, é possível entender um pouco mais sobre essa peça volante. E, na verdade, ali ele é utilizado para minimizar os efeitos de variação de velocidade causada pelo movimento dos pistões. Então, quando a gente já estudou o mecanismo biela-manivela, se nós fizermos uma análise do movimento do biela-manivela, não só para um ângulo específico, mas para um ângulo de 360 graus, uma volta completa da manivela, nós vamos ver que existe uma grande variação de velocidade do pistão. E também ao contrário, uma grande conhecida a velocidade do pistão, uma grande variação da velocidade da manivela. Essa variação poderia ser sentida por alguém que estaria fora do motor, ali o motor acoplado no carro, o carro iria andar golpeando por causa dessa variação de velocidade provocada pelo cilindro, se fosse lá um motor monocilindro, mas a gente também tem motores com mais de um cilindro, 2, 4 cilindros, 5, 6 cilindros, também para compensar esse efeito. Mas o volante de inércia tem essa contribuição aí no motor a combustão para armazenar energia. E também quando o motor sofre uma baixa de velocidade devido ao próprio mecanismo, esse volante ele tenta manter constante. Então, existe lá uma parte das disciplinas, por exemplo, em elementos de máquina, que poderia tratar essa parte de projeto de volantes de máquina. Aqui no caso, o nosso exercício é qual o tempo para que o sistema entre regime de operação, ou seja, atinge uma rotação nominal do motor de 1780 RPM, considerando que o motor apresenta uma potência de 2 CV e o volante, que é esse disco girante aqui representado por essa peça em cinza, então é uma peça circular, é um disco, tem uma massa de 10 kg e diâmetro de 150 milímetros.
Lembra do problema que a gente acabou de ler? Na verdade é isso, está pedindo qual o tempo que o motor entra em regime. Então vamos tentar pensar juntos a solução desse problema. O que nós queremos saber é o tempo em que esse motor entra em regime. Então a gente já viu esse gráfico de tempo, aqui a rotação do motor, podemos colocar aqui RPM. Então, quando ele atinge um patamar de 1780 RPM, então ele sai do repouso, a gente aciona o motor, ele vai aumentando a rotação até chegar aqui numa rotação e aí ele vai permanecer constante essa rotação. Claro que depende muito da construção dos motores, o formato que o motor é, o motor elétrico. Mas é exatamente esse tempo aqui dessa rampa que a gente quer conhecer, pode até chamar de tal, conveniente aí chamar de tal esse período de tempo nessa rampa de subida. O que nós conhecemos aí? Nós conhecemos a potência do motor, que foi dado em 2CV. A gente sabe que 2CV, cada CV vale 735 watts, aproximadamente. Então, fazendo esse cálculo, nós temos uma potência de 1470 watts, né? Também equivale à unidade de metro por segundo. Nós queremos saber o tempo. Pode ser resolvido esse problema por diversas formas. Uma das formas que a gente viu é que a gente sabe que a somatória de momentos aplicado, no caso no corpo, é igual a I vezes alfa. Essa equação aqui ela pode nos ajudar, uma vez que a gente vai conhecer o torque aplicado a partir da rotação e da potência. O momento de inércia do disco a gente consegue calcular, a gente vai encontrar alfa para essa condição, encontrando a aceleração angular, a gente sabe qual o tempo que leva para chegar a 1780 RPM. Então, no caso aqui do disco, eu tenho aplicado aqui um torque, né, que é a potência relacionada com a rotação do motor elétrico. E também a gente sabe no diagrama cinético que existe uma resistência à rotação, que é o I-alfa. Então, o torque a gente pode estar calculando como sendo a potência dividido pela rotação, mas em radiano por segundo. Então, o torque é 1470 Newton-metro por segundo, dividido pela rotação em radiano por segundo. Então, 1780 vezes 2π divide por 60. Então, aqui embaixo vamos escrever esse torque, né? O torque que a gente chega, que esse motor aplica em 1780 RPM com essa potência, é um torque de 7,88 Newton-metro. Esse é o torque. O momento de inércia desse disco nós podemos calcular a partir da consideração num disco de 1/2 da massa R². Então, a inércia desse disco é 1/2 da massa, que é 10 kg. E esse problema mostra para nós aqui que o diâmetro desse disco é de 150 milímetros. Então, vezes o raio ao quadrado, o raio é 0,075 metros ao quadrado. A inércia desse sistema é tem inércia calculada separado, 0,028 kg metro ao quadrado. Então, agora sim, o torque aplicado sendo 7,88 é igual à inércia de 0,028 kg metro quadrado vezes a aceleração angular.
Então, a aceleração angular que vai ter esse sistema é de 281,42 radiano por segundo ao quadrado. Então, de novo, a velocidade angular, né, que a gente calculou sendo a rotação 1780 vezes 2π para uma revolução completa, π radiano dividido por 60, transformando o minuto em segundo. Então, a rotação em radiano por segundo é 186,40 radiano por segundo. Tá? Rotação de regime. A gente sabe da relação cinemática que a velocidade angular final é igual a uma velocidade angular inicial mais a aceleração angular vezes o tempo. A velocidade final que eu quero atingir é 186,40 radianos, é igual a uma velocidade inicial, que no caso parte do zero, mais a aceleração angular, que é 281,42 vezes o tempo. Portanto, o tempo vai ser 186,40 dividido por 281,42. Nós vamos ter aí um tempo de 0,662 segundos. Então, esse é o tempo que o motor leva para acelerar esse nosso disco e chegar até a sua rotação de regime. Outro problema que nós podemos estar avaliando em dinâmica é determinar a potência de um motor, conhecido o torque que ele tem que aplicar, e muitas vezes esse torque ele vai sofrer alterações ao longo do sistema a partir de um sistema de redução que a gente utiliza. Ou, na verdade, é muito difícil ter um sistema de ampliação. Mas existem os sistemas de transmissão por engrenagem, onde nós temos os trens de engrenagem, que podem ser trens simples, uma engrenagem colocada do lado da outra, ou um sistema de engrenamento com um trem composto, que são eixos paralelos, formando estágios num sistema de redução. Então, nós podemos ter um sistema de redução com um estágio, 2 estágios, 3 estágios, e, na verdade, cada eixo vai ter ali um torque sendo aplicado, e pela relação de transmissão, esse eixo vai transferindo, então, o torque, aumentando esse torque ou reduzindo esse torque ao longo do sistema, ou também a questão da velocidade, né? A velocidade vem aumentando ou vem diminuindo em cada eixo. E uma coisa que a gente pode estar utilizando nessa relação de transmissão, principalmente em eixos paralelos com engrenamento, é a transferência do momento de inércia de um eixo para outro, conhecida a relação de transmissão que existe entre os eixos. Nós vamos mostrar a solução desse exemplo, que é um sistema de talha mecânica, onde tem um motor elétrico, um redutor de 2 estágios de engrenagens, e um tambor que vai fazer o enrolamento do cabo. Qual que é a ideia? Né? A ideia é o seguinte, nós especificarmos a aceleração que tem a carga. Então, com a aceleração que tem a carga, nós vamos ter que encontrar uma velocidade angular lá no motor, porque tem um tempo ali que foi expresso, depois de 5 segundos, depois a gente faz a leitura do problema. Então, a gente vai ter essa informação de aceleração e vai ter também a informação do tempo. Antes de mais nada, vamos ver essa transferência de momento de inércia de um eixo para o outro, conhecida a sua relação de transmissão. Vamos lá, para a relação de transmissão, fazer aquela análise que nós já estamos acostumados entre duas rodas.
transmitindo movimento, sendo que uma das rodas é de raio A e a outra roda de raio B. Essa aqui gira com ômega A, essa aqui vai girar com ômega B. Nós podemos dizer que existe um sistema aqui de engrenagem, onde nós temos uma motora, que é aquela que gera o movimento, está ligado a um motor, ou a cada par engrenado que a gente vai analisar, ela se torna a engrenagem que possui o movimento primeiro, e a movida, ou também muitas vezes chamada de conduzida. Vocês vão ver que também pode ser chamada de pinhão, a engrenagem menor, e a própria engrenagem aqui conduzida às vezes guia, em inglês engrenagem e engrenagem. Então nós podemos relacionar aqui a relação de transmissão, muito empregado a letra I para designar a relação de transmissão, muito empregada a letra I, seria a velocidade da conduzida sobre a motora. Isso é meio que padrão para se determinar a relação de velocidade. Então, ou seja, ômega B sobre ômega A, e isso aqui tem a ver com os raios, né? Então, o raio da polia A sobre o raio da polia B. É essa a relação de transmissão que a gente tem de velocidade a princípio, né? Assim determinada. Então, desta forma fica estabelecido que a relação de transmissão I é igual a uma velocidade angular ômega-b em relação a uma velocidade angular ômega-a. Essa relação implica também uma relação de raio. O raio da polia A motora sobre o raio da polia movida. E nós vimos também que existe essa relação inversa em relação ao torque quando a gente analisa a força transmitida. Então eu posso dizer também que a relação de transmissão pode estar vinculada ao torque, mas daí o torque da polia, ou o momento, né? O momento na polia A, ou na engrenagem A, em relação à engrenagem B, que a velocidade angular ômega-b é igual à relação de transmissão I vezes a velocidade angular ômega-a. Da mesma forma, derivando essa equação para a aceleração, nós chegamos que a aceleração dB é igual à relação de transmissão que permanece constante na derivada, e a derivada da velocidade angular em relação ao tempo é a aceleração angular, alfa-a. Nessa relação de torque, nós podemos escrever que o momento no eixo A pode ser expresso pela relação de transmissão I vezes o momento no eixo B. Assim, também a gente sabe que o momento em B pode ser expresso por um valor de inércia no eixo B,
vezes a aceleração angular que tem no eixo B. Fazendo essa substituição de momento de B aqui no momento de A, pois eu quero transferir todos os momentos no eixo A, que é o primeiro eixo, então no eixo motor. Então, como que eu transfiro o momento, o torque, em relação às inércias que estão em eixos secundários, terciários e assim, para um eixo primário, fazendo a relação de transmissão e fazendo a transferência do momento de inércia desses eixos para o primeiro eixo. Então, eu tenho aqui que o momento de A é I vezes o momento de B, que o momento de B é o momento de inércia IB vezes alfa B. Alfa B, dessa expressão aqui em cima, eu posso também substituir aqui. Então, o momento em A é a relação de transmissão I vezes o momento de inércia no eixo B vezes o alfa B, que é I, alfa A. Dessa forma, eu consigo escrever que o momento em A tem informações de aceleração angular no eixo A, isso é importante, então só vou considerar um valor de aceleração no eixo de entrada, e considero aqui que existe então a questão de multiplicar I com I, que é a relação de transmissão I ao quadrado vezes o momento de inércia do eixo B vezes a aceleração angular que está no eixo A. Então, eu preciso calcular o momento de inércia presente no eixo B, saber a aceleração apenas do eixo A, fazendo a multiplicação ao quadrado da relação de transmissão aqui. Então, no eixo A, o valor do momento total no eixo A vai ser o momento que eu tenho presente no eixo A, devido à inércia do eixo A, se tem polias, engrenagens no eixo A, vezes a aceleração de A, e mais essa transferência de momento dos outros eixos, né? Então, o momento do eixo B no A, podemos dizer assim. Então, que seria esse momento que a gente acabou de calcular aqui na transferência, né? Então, o momento total é I do eixo A, mais esse momento dB mais no eixo A, então I ao quadrado inércia dB, multiplicado pela aceleração angular do eixo A. Então, essa é uma equação interessante para a transferência de momentos de inércia de um eixo para o outro, considerando a relação de transmissão. Nós vimos a teoria dos eixos paralelos, que leva em consideração a transferência do momento de inércia também em relação de um eixo para o outro. Aqui, no caso, são eixos árvore, ou seja, eixos de transmissão de movimento, não são eixos de referência. São eixos árvores, eixos de transmissão de movimento, que tem lá engrenagem, polias ou outros sistemas de transmissão de movimento, e que de um eixo para o outro existe uma relação de movimento, uma relação de transmissão de movimento dado pela letra I, que a gente viu pela padronização, que é a velocidade angular da polia movida ou conduzida sobre a polia motora. E pensando em relação de torque, essa relação ela é inversa. Então, sempre quando aumenta o torque, diminui a rotação ou reduz a rotação, ou ao contrário. Você aumenta a rotação, diminui o torque.
Assim, a gente pode pensar em resolver o nosso exercício proposto aqui. Então, vamos fazer a leitura do texto. O mecanismo representado na figura abaixo é um sistema de transmissão por engrenagem, é um redutor de 2 estágios, aqui está 3, que aciona um tambor de uma ponte rolante, capaz de levar um peso de 10.000 N, praticamente 1.000 kg, né? Então aqui tem o peso e está sendo enrolado aqui nesse tambor de cabo de aço. Esse tambor está ligado no eixo de saída do redutor. Tá, então ó, o tambor está acoplado no eixo de saída do redutor. Aqui já está informado as inércias de cada engrenagem e do tambor. Então, se não fosse informado, a gente teria que calcular ou estimar essas inércias. Então, as inércias das engrenagens são: nós temos uma engrenagem 1, que aciona o sistema de redução, que está no eixo primário, que está ligado ao motor, e de igual diâmetro a engrenagem 3, que tem uma inércia de 3 kg metro quadrado. Tem a segunda engrenagem também com a quarta engrenagem com 6 kg metro quadrado de inércia, e o tambor tem uma inércia de 9 kg metro quadrado. Então, nesse eixo de saída, nós temos essa engrenagem, que é a engrenagem 4, com 6 kg metro quadrado de inércia na engrenagem 4, e acoplada a esse mesmo eixo também tem essa inércia do tambor de 9 kg metro quadrado. Então, se soma essas inércias presentes nesse eixo de saída. Tem esse eixo intermediário, que nesse eixo intermediário está ligado a uma engrenagem, aqui é a engrenagem 3. Essa engrenagem 3, então, tem 3 kg metro quadrado. Nesse eixo secundário também tem a engrenagem 2, que é essa aqui, que está ligada na engrenagem 1, que é essa aqui. Aqui tem uma outra representação de um sistema que não faz parte aí da transmissão, e a gente não considerou a inércia desse elemento. Então, esse eixo está ligado diretamente no motor, e a informação que a inércia desse eixo, ou principalmente da engrenagem número 1, que está aqui, a motora, é de 3 kg metro quadrado. A informação que se tem que a aceleração de subida dessa caixa é de 0,1 metro por segundo ao quadrado. A relação de transmissão entre as engrenagens é de 1/3. Então, tanto nesse primeiro par engrenado quanto nesse segundo par engrenado, a relação de transmissão I é de 1/3. Tá? Então, a gente já sabe que há uma redução de velocidade aqui. Claro, as motoras, né, as engrenagens motoras, elas são menores do que as movidas ou as conduzidas. Então, há uma redução de velocidade aqui e também um aumento de torque. Geralmente, nessas caixas redutoras, o diâmetro do eixo de entrada ele é menor do que o diâmetro do eixo de saída, uma vez que vai se aumentando o torque em cada eixo, né? A partir da redução de velocidade, aumenta o torque em cada eixo, ou seja, esse eixo precisa ser maior para resistir esse torque, certo? Para não vir a falhar. Além da informação da aceleração, nós temos a informação do tempo, que é de 5 segundos. Por quê? Eu vou precisar desse tempo para calcular exatamente o que está pedindo o problema, que é a potência do motor, e aí desprezando as perdas. Vamos falar um pouquinho sobre essas perdas. Olha só. Uma perda que pode haver aqui é uma resistência com o ar, dependendo da velocidade do formato dessa caixa. Uma perda devido ao enrolamento do cabo no tambor. A deformação do cabo ao curvar-se no tambor é uma perda. Existe aqui uma perda devido aos rolamentos ou os mancais nesse tambor. Tem rolamentos aqui na caixa redutora. Esses rolamentos também provocam perdas. E em cada par engrenado nós também temos uma perda de eficiência do motor. Por exemplo, a engrenagem seria uma perda de 1% a cada engrenamento, né? Então, na verdade, essa eficiência nesse sistema seria assim: no primeiro eixo com o segundo já tem 99% de eficiência.
Aí nesse segundo eixo, por causa do par engrenado aqui, já perde de novo 1% em cima da perda anterior. Então essa perda ela é multiplicada, né? 0,99 vezes 0,99 para você chegar na eficiência final aqui desse eixo, considerando apenas o sistema engrenado. Então, para cada tipo de transmissão, seja de engrenagem, seja de polia, seja de roda de atrito, existe uma eficiência na transmissão de movimento. O sistema mais eficiente são engrenagens de dentes retos, mas tudo isso precisa ser muito bem pensado sobre essas transmissões. Então, existem lá informações técnicas a respeito das eficiências de cada elemento de máquina quando transmitindo movimento. E tem mais o rendimento do motor também, que aqui não foi informado, ou seja, a gente vai considerar a potência necessária, sem considerar as perdas, no eixo do motor, ou seja, aqui na saída. Certamente, se fosse depois adquirir um motor, a gente teria que considerar algumas perdas a mais aqui, mais o rendimento do motor, certo? Então, o tempo é de 5 segundos, considerar que o peso parte do repouso. E aí tem informação do diâmetro desse tambor aqui, que é de 600 milímetros. Tá? O desenho não está bem em escala, mas é bem ilustrativo aqui para a gente poder pensar nesse problema. Então, como é que a gente pensa nesse problema? A princípio, a gente pensa em fazer um desenho um pouco mais simples da representação desse sistema. Então vamos lá. Nós começamos com o desenho do motor. Uma caixinha aqui. E aí nós temos o eixo do motor com uma primeira engrenagem. A gente pode dizer engrenagem 1. Aí, acoplada nessa engrenagem, a engrenagem 2. Solidária a essa engrenagem, nós temos a engrenagem 3. E aí, nesse eixo de saída, nós temos a engrenagem 4, que tem o tambor aqui. Então, nós podemos chamar esse aqui de eixo 2. Esse aqui, eixo 1. E esse é o eixo do motor. E o que nós precisamos saber é o que está acontecendo aqui no motor em termos de velocidade angular, de torque, que a gente tem a necessidade de calcular a potência. E conhecido o torque aplicado e a velocidade angular que precisa ter o eixo do motor, a gente pode calcular a potência. A gente tem informação da aceleração angular e do tempo. Com isso a gente sabe que consegue chegar na velocidade angular. No caso, a velocidade angular ou a velocidade da caixa, né? Mas que a gente consegue transformar em velocidade angular aqui no eixo 4. Faz as relações de transmissão que tem em cada sistema aqui para chegar a quanto que o motor tem que girar. Tem informação do peso que está presente na caixa, então qual o torque que eu preciso ter no eixo 2, faz a relação de transmissão para saber qual o torque que eu preciso ter aqui no motor. E ainda faz a transferência das inércias do sistema que estão acelerando. Então, as inércias no sistema, elas estão presentes e eu preciso considerar as inércias no sistema durante as acelerações. No momento em que o sistema entra em regime, não tem mais aceleração, velocidade é constante, seja lá da caixa, ou seja, de todo o sistema em rotação, então eu não tenho mais forças de inércia, nem massa vezes aceleração, e nem mais momento vezes o momento de inércia vezes aceleração angular. Então esses termos podem ser desprezados. Mas quando eu falo em situações de aceleração, de rampa de aceleração, eu preciso considerar as inércias para o cálculo. Quando é velocidade constante, as acelerações são zero, elas não entram na consideração do cálculo.
Então, nós podemos dizer assim, que no eixo 2, a inércia do eixo 2, né? Ela é igual à inércia do tambor mais a inércia rotativa, né? Mais a da engrenagem, a engrenagem 4. Então, vamos buscar essa informação. Do tambor é 9 e da engrenagem 4 é 6. Então, nós temos aqui que a inércia do eixo 2 é 15 kg metro ao quadrado. Do eixo 1, nós temos no eixo 1 a engrenagem 3 e mais a engrenagem 2. Então, a inércia no eixo 1 é de... A engrenagem 2 é de 6 e a engrenagem 3 é de 3. Então, no eixo 1, a inércia é 9 kg metro ao quadrado. E no eixo do motor, no eixo motor é só engrenagem 1, então 3 kg metro ao quadrado da inércia, né? A inércia no motor. Então, esses três valores de inércia a gente vai precisar, só para a gente já fazer um cálculo aqui de inércia. Agora vamos começar o problema da onde a gente tem a informação. Então, às vezes a gente tem informação da potência do motor para calcular a velocidade da carga, às vezes a gente tem a velocidade da carga para calcular a potência do motor, às vezes a gente tem a potência do motor e a velocidade da carga para calcular o sistema de transmissão, relação de transmissão aqui que já está determinado. Tá? Às vezes a gente tem essa informação de aceleração necessária, tem que ter tal aceleração, principalmente em relação a conforto. Se tivesse pessoas aqui, vamos supor assim, essa aceleração é uma aceleração aceitável, mas acima dessa aceleração teria problemas do conforto, né? Um impacto talvez causado no sistema. Então, às vezes a gente começa o problema do motor para o sistema de carga, ou começa pela carga no motor, ou começa com aqui no meio as informações, mas é sempre a mesma forma de cálculo. Então, o que a gente precisa analisar agora é o que está acontecendo na caixa. Então, na caixa, nós temos aqui uma força de 10.000 newtons para baixo na caixa, que é o peso dela. E nós temos uma situação interessante aqui, que é de aceleração. Massa vezes a aceleração da caixa, porque ela vai se acelerar. Então, na verdade, as forças aqui presentes, somatório de forças na caixa, né, igual a massa vezes a aceleração. Então, quais são as forças aqui presentes nesse sistema? Quero saber qual que é a tração do cabo aqui. Então, a tração do cabo vamos fazer para cima positivo, menos 10.000 é igual a massa, que é 10.000 newton dividido por 9,81, aceleração da gravidade, vezes a aceleração da caixa, que é 0,1 metro por segundo ao quadrado. Então, a tração T vai ser 10.000 mais esse termo aí. E aí nós vamos ter esse termo aí, deu 101,93. Então, a tração no cabo é 10.101,93 newton.
esse cabo ele está sendo enrolado, né, no tambor. Então aqui tem o tambor. Né? Nesse tambor aqui, então estão enrolando um cabo que tem uma tração de 10.193, não, 101,93 newton. E como o diâmetro dele é 600 milímetros, num raio de 300 milímetros. Então aqui eu consigo saber qual que é o torque que eu preciso aplicar. Agora, só considerando as forças e momentos aqui presente no sistema de rotação, porque a gente vai fazer a transferência do momento de inércia de um eixo para o outro de forma separada. Então, o momento aqui só devido à força seria o T vezes o raio do tambor. Então, o momento que eu preciso aplicar aqui no tambor seria de 10.101,93 vezes o raio, que é 0,3. Então, o momento no tambor, gerando a força que eu preciso aí, é de 3.030,58 Nm. Bem, agora nós vamos tentar compor a transferência do momento de inércia. Então, eu tenho um eixo motor no sistema que apresenta uma inércia devido ao que está presente nesse eixo e mais tudo que vai vir de inércia do eixo 1. Só que isso pela relação de transmissão ao quadrado, vezes a aceleração angular que eu tenho no eixo do motor. Como a relação de transmissão são todas iguais, é 1/3, então eu posso considerar apenas I, senão eu precisava indicar se é a relação de transmissão do eixo de 1 para 2, de 2 para 3 e assim por diante. No eixo 1, eu tenho a inércia presente nesse eixo 1, mais a inércia que vem do eixo 2, devido à relação de transmissão que tem ao quadrado, vezes a aceleração que eu tenho no eixo 1. E no eixo 2, eu tenho então a inércia do eixo 2, né, que termina por aí. A inércia no eixo 2, a gente já calculou, 15 kg metro ao quadrado, no eixo 1 é 9. Então, aqui a inércia no eixo 2 é 15 kg metro ao quadrado. E agora a gente vai subindo aqui para resolver. Do eixo 1, a inércia era 9 kg metro ao quadrado. A gente não sabe a aceleração presente no eixo 1. Então, vamos lá. Vamos calcular a aceleração que eu preciso no eixo 1. Primeiramente, eu sei que a aceleração que eu tenho é da caixa. A aceleração da caixa, que é de 0,1 metro por segundo ao quadrado. Essa caixa, ela está sendo tracionada, né, e enrolada num raio de 300 milímetros, que é o tambor.
Portanto, a aceleração do tambor, que é do eixo 2, vai ser essa aceleração dividido pelo raio. Então, eu vou ter que a aceleração angular no eixo 2, que é o eixo que está o tambor, é a aceleração de 0,1 dividido pelo 0,3. Isso vai dar 0,33 radianos por segundo ao quadrado. Vejam que essa aceleração, ela está aqui no eixo 2. Então, aqui eu tenho uma aceleração de 0,33 radianos por segundo ao quadrado, aceleração alfa. Eu preciso conhecer a aceleração no eixo 2, e aí é o seguinte, o sistema vem reduzindo a velocidade e a aceleração. Então, na volta, vai se ampliando. Então, aqui seria 0,33 vezes a relação de transmissão inversa, né? Porque agora está aumentando. Ou é dividido, né? Nesse caminho de volta. Então, 0,33 dividido por 1/3 vai dar uma aceleração angular aqui de 0,99 radianos por segundo ao quadrado nesse eixo 2, certo? Então, entenderam? Porque está reduzindo, o sistema está reduzindo a velocidade, está reduzindo a aceleração. Então, se aqui eu tinha 0,33, aqui eu tenho que ter um valor maior para depois, quando eu sair daqui e vir para cá, ele reduziu. E novamente aqui no eixo motor, é esse valor dividido por 1/3, novamente. Então, a aceleração angular que eu preciso ter aqui no eixo do motor é de 2,97 radianos por segundo ao quadrado, para que reduza para 0,99 e que para reduza depois para 0,33. Então, a relação de transmissão total do sistema é 1/3 vezes 1/3. Então, a relação de transmissão, na verdade, total é 1/9, ou seja, reduz 9 vezes aqui a velocidade, a aceleração aumenta 9 vezes o torque. Conhecido esse valor agora de alfa, a gente vai encontrar aqui a informação no eixo 2, que é 9, né? O momento de inércia aí 1 é 9, mais o momento de inércia do eixo 2, que é 15, i ao quadrado vezes 1/3 ao quadrado, vezes a aceleração angular no eixo 1, que a gente encontrou lá 0,99. Então, vamos lá. 9 mais 15 vezes 1 dividido por 3 ao quadrado, vezes 0,99. Nós vamos ter nesse eixo 10,56 Nm devido ao torque necessário para acelerar o sistema. Então, aqui no eixo motor é quanto? Que nós temos da engrenagem 3, mais o I1, que a gente acabou de calcular, que é 10,56, vezes a relação de transmissão, que é 1/3 ao quadrado, vezes a aceleração que eu preciso ter no motor lá, 2,97 foi o valor que a gente encontrou, né? Isso vai resultar num valor de torque de 12,39 Nm. Portanto, o motor precisa realizar um torque que vença a carga com a inércia dela em translação, né? Mais as inércias de rotação
do sistema. Precisamos um torque no tambor de 10.101,93 Nm. A gente sabe que o torque no tambor é de 3.030,58 Nm. E o torque que vai precisar chegar lá no motor, já que há uma relação de transmissão, 9 vezes menos esse valor, que é a relação de transmissão total do sistema. No primeiro par engrenado, reduz a velocidade ou aumenta o torque vindo lá do motor até o eixo em 3 vezes, e no segundo par engrenado mais 3 vezes. Então eu tenho a necessidade de 9 vezes a menos esse torque no motor, que é 336,73 Nm. A necessidade de torque no motor para trasladar a carga, já considerando a sua inércia nesse sistema, certo? Então tem que considerar a relação de transmissão. Nós sabemos que o torque total ali no motor é esse valor mais o de rotação, então 336,73 mais os 12,39 aí que a gente achou das inércias. Isso vai resultar em 349,12 Nm. Esse é o torque que eu preciso estar aplicando no motor para vencer a carga, as inércias de translação e de rotação do sistema. Para mim calcular a potência, eu sei que é torque vezes rotação. O torque que eu tenho aqui, só falta a rotação. Rotação aí pela relação cinemática, né? Ômega igual a ômega zero mais alfa vezes t. Então, ômega é igual a velocidade angular do motor é zero, mais a aceleração que ele tem que ter é 2,97, para que, reduzindo essa rotação, chegue a 0,99 lá na última engrenagem, e que 0,99 radiano por segundo ao quadrado vezes o raio lá, proporciona, então, uma aceleração de 0,1 vezes o tempo. Esse tempo é de 5 segundos. Então, vezes o tempo, que é de 5 segundos, a velocidade final que esse motor vai apresentar é de 14,85 radiano por segundo, né? Bem baixa a rotação do motor. A potência vai ser o torque que eu tenho, 349,12 Nm, vezes a rotação de 14,85. A potência nesse instante vai dar 5.184,44 Nm por segundo. Nós dividir por 735 aqui, vai dar aproximadamente 7,5 CV. Como a gente mencionou anteriormente, essa potência é uma potência calculada desprezando-se as perdas. Então, é preciso considerar o rendimento do motor, as perdas no sistema de transmissão, se é engrenagem, correia, o rendimento do sistema de transmissão, as perdas nos mancais, a perda aerodinâmica e a perda lá no sistema de enrolamento do carro, a princípio. E aí nós vamos ter certamente um valor de potência maior. Então, talvez aí seria um motor de 10 CV. Então a recomendação que a gente deixa aí agora é o seguinte: veja que a rotação do motor ela ficou bem baixa, 14,85 radiano, né? Então 14,85 vezes 60 dividido por 2π, a rotação é 141 RPM, né? Os motores geralmente são utilizados aí 4 polos. Esses motores apresentam rotação de 1780 RPM. Tem motores com rotações mais baixas ou utilização de inversor de frequência, mas não sei se é o caso, tá? Para que se tenha uma rotação mais baixa que essa. Então, acredite-se que esse motor ainda está na rampa de aceleração dentro desses 5 segundos, tá? A velocidade ainda está baixa. Então, existe lá um tempo maior para que ele atinja os 1780 RPM. Então, fica uma recomendação aí de exercício.
Usando essas informações agora, conhecida a potência do motor, coloca lá a potência do motor, sabe-se qual é as inércias do sistema, né? Mas já se sabe qual que é a aceleração que o sistema vai ter, qual é o tempo necessário para que o motor atinja a sua velocidade de regime. Essa é uma recomendação que a gente deixa para esse problema, visto que em 5 segundos ele ainda está na rampa de aceleração, certo?